Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Pinheiro e hoje é dia de devocional. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. Se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, abra ela em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13. É uma história conhecida. Eu vou falar sobre a história de Davi. Amém? Davi foi um grande homem de Deus, foi rei de Israel, segundo rei de Israel. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre ele, amém? Então, se você puder, pegue a sua Bíblia e abra ela em 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 13, amém? Que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a estes escolhido tem o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, esse que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? A história de Davi é uma história muito bonita. Deus tinha escolhido Davi porque Davi foi um grande homem de Deus. Deus escolhe pelo coração, amém? Deus, ele não vê a aparência, ele vê o coração. Se a pessoa tem um coração humilde, assim como o de Davi, Davi era humilde. Os irmãos dele tinham boa aparência, eram soldados do rei, mas o coração dos irmãos de Davi estava longe de Deus. E Davi, ele era fiel a Deus, ele era humilde, ele era um simples pastor de ovelha, mas Deus escolheu ele para ser rei de Israel, amém? Deus escolhe pelo coração. Então, quando a pessoa ela tem um coração humilde e ela é fiel a Deus, Deus usa ela para fazer grandes coisas. Deus dá um chamado para ela e ela é honrada diante das pessoas que acham que ela não é nada, amém? Muitas vezes a gente se sente inferior aos outros, mas Deus,
escolhe pelo coração. A gente às vezes acha que não tem um talento, que Deus não deu um chamado para nós, mas Deus deu um dom para cada um de nós. Deus usou Davi para ser rei de Israel e ele foi um bom rei. Deus ele não vê a aparência, ele vê o coração. Então, quando a pessoa ela tem um coração limpo, fiel a Deus, Deus escolhe ela para fazer muitas coisas, amém? Para colocar ela num lugar de honra, num lugar honrado. Então, nós temos que ser como Davi, amém? Saul, no começo, ele era uma boa pessoa, ele era humilde, mas só que com o passar do tempo, ele foi se ensoberbecendo, achava que não precisava mais de Deus para tomar decisões no reino. Então, ele começou a tomar suas próprias decisões e Deus escolheu Davi para ser o próximo rei de Israel. Porque Davi era humilde, um bom homem, uma boa pessoa. E nós temos que seguir o exemplo de Davi, amém? Nós temos que ser fiel a Deus. Davi, quando ele foi ungido por Deus, na frente da família dele, né? A família dele ficou admirado, porque Davi era desprezado pela família. Davi só ficava no pasto, sozinho, com as ovelhas. E o pai dele só valorizava os irmãos dele. Mas Deus mostrou, né, através da unção de Davi, que Deus ele não escolhe pelo coração, pela aparência, mas pelo coração. Amém? Então, não se preocupe que as pessoas te desprezam, porque Deus ele quer essas pessoas para usar. Deus ele quer os esquecidos, os humilhados, os desprezados pelas pessoas. Ele não olha a aparência, ele olha o coração. Então, você não pode, né? A gente não pode se importar se as pessoas desprezam a gente, se as pessoas não valorizam a gente, mas Deus ele valoriza, amém? Deus ele valoriza as pessoas, os esquecidos, os desprezados. Então, Deus ele vai te usar de alguma forma. Você que se sente esquecido pelas pessoas, humilhado, desprezado, Deus ele não vai te desprezar, amém? Ele vai te usar de alguma forma. Ele te deu um talento. O talento de Davi era ser rei e Davi era músico também. E Davi, ele foi um excelente rei e ele foi o homem segundo o coração de Deus. Então, Deus, ele escolhe pelo coração, amém? Então, seja fiel a Deus, seja como Davi, humilde, porque aí Deus ele vai te colocar em um lugar de honra que todos vão ficar admirados, amém? Vamos orar essa manhã, vamos pedir para Deus, vamos pedir para que Deus abençoe o nosso dia, amém? Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia, abençoar os inscritos, abençoar as pessoas que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.